Então, alguns de vocês já me conhecem, meu nome é Paula, eu sou formada em Biologia e passei muitos anos, eu falei nosso último momento juntos, né? Falando sobre a minha vida nas comunidades sustentáveis ao redor do mundo, onde eu aprendi muito sobre sustentabilidade, né? E hoje eu vou trazer para vocês um pouco de minimalismo e sustentabilidade na prática. E eu vou começar falando que desde que eu era bem pequenininha, eu acho que eu já tinha um pouco dentro de mim. Eu lembro disso, minha família tinha uma casa no campo e eu tinha muito forte dentro de mim essa coisa de economizar as coisas, de não querer gastar muito. Eu sempre tive muito essa conexão com animais, com plantas. Então, desde pequena, assim, eu achava muito estranho cortar árvore ou florestas pegando fogo. Eu lembro que tinha muita época de seca, e aí a lagoa onde eu tinha um sítio ficava bem baixinha, e eu sentia muito em mim, como criança, o que aquilo ali significava para a natureza. Então, desde nova, eu acho que eu já tinha muito essa conexão. Às vezes eu me pergunto de onde que vinha, né? Se era de uma educação familiar, mas eu acho que isso era bem meu, assim. Eu sempre gostei muito de acampar desde novinha, então eu sempre senti muito essa conexão. E aí eu fui crescendo e eu lembro que eu via aqueles documentários, na época não tinha muito essa coisa de internet, né? Era mais essa coisa de televisão mesmo, no Fantástico. E eu lembro uma vez que eu vi uma coisa de uma baleia encalhada e tudo, e eu chorava. Eu lembro, eu devia ter uns 15, 14 anos, eu escovava dente, chorava com aquela baleia encalhada. E aí eu comecei a me perguntar como que eu posso ajudar e fazer alguma coisa para ajudar o mundo. Mas naquela época, eu vou falar para vocês que eu não entendia nada do que de fato era sustentabilidade, porque eu achava que eu sabia, mas eu não sabia. Porque eu via aqueles documentários da National Geographic, né, e da Discovery Channel na época, e eu falava, gente, como assim o leão vai comer hiena ou o veado, né? E o cara que está filmando não vai fazer nada para salvar esse animal, né? Eu tinha isso muito forte, então eu tinha uma ideia muito errada do que era de fato sustentabilidade, né? Eu achava que era salvar todos os bichinhos. Mas eu demorei muito tempo para perceber que, na verdade, é parte da natureza, é parte, né, da cadeia alimentar. Peraí, que tem mais uma pessoa chegando aqui. Eu demorei muito a perceber que era parte da cadeia alimentar esse ciclo, né? De às vezes um animal comer o outro, né? De ter toda essa. E aí eu fui mudando a minha forma de entender sustentabilidade. E aí, na época, tinha muitos poucos projetos, né, relacionados a isso. Um deles era o Greenpeace. E eu até falei isso na minha última sessão, que eu falei das minhas viagens. Eu achava que eu queria fazer parte do Greenpeace. Então, eu fui fazer biologia e tudo, só que na minha faculdade não ensinava muito sobre esse tema. E eu fiquei muito chateada. Eu falei, gente, como assim? Né? Eu estudei muitos anos de biologia, 4 anos, né? E eu pouco aprendi sobre sustentabilidade. E todo final de semana era churrasco, o pessoal comprava um monte de coisa. Eu falava, gente, quando que nós vamos realmente tratar disso, né? Sobre o lixo reciclável, enfim. E aí eu comecei a viajar, aprendi muito sobre, e eu vejo que eu estou todos os dias reinventando e redescobrindo o que de fato é ser sustentável, né? Então eu vou trazer para vocês agora, né, depois dessa pequena introdução, um pouco do que eu entendi ser sustentável. Eu queria compartilhar com vocês, porque eu vi que é muito fácil a gente ter uma ideia do que é ser sustentável, quando na verdade é outra coisa, né? Então, eu quero trazer para vocês algumas ferramentas que eu aprendi que ajudam a gente a ser mais sustentável. Então, a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: uma das grandes chaves que eu aprendi sobre ser sustentável é a gente consumir de forma consciente, é a gente consumir aquilo que de fato a gente precisa. Porque eu vou trazer um pouco disso aqui. Vocês lembram na época que lançou aquela história de proibir canudo e etc.? E aí todo mundo, né? Não, agora eu não consumo mais, né? Canudo e tudo, porque é o plástico do canudo. Mas o canudo, ele, na verdade, estava só simbolizando uma coisa que é muito maior, que é o uso de produtos que vão direto para o lixo em seguida, né? E assim, o canudo ele é só um símbolo, né? Com certeza não é o não usar canudo que vai mudar o mundo.
mas ele veio representar, na época, né, e acho que muita gente talvez tenha parado de usar canudo, mas veio representar que usar as coisas uma vez só e jogar fora não é sustentável. Então, eu quero trazer aqui e tem essa coisa também né, da reciclagem, acho que a gente teve aí uns 10 anos atrás esse boom de vamos reciclar, né? A cidade que eu moro, Belo Horizonte, toda sexta-feira passa o lixo reciclável aqui, busca, né, os lixeiros, pegam o lixo reciclável, eu separo tudo bonitinho, mas o que eu descobri? Que reciclar o lixo é só uma redução de danos. Por quê? Porque você já produziu o lixo no primeiro lugar. E eles vão tentar pegar o que dá para ser reaproveitado naquele lixo, gastar uma quantidade enorme de água para reutilizar aquele material de novo. Né? Aí a gente fica pensando, será que não tem uma forma melhor do que simplesmente reciclar todo o meu lixo? E aí eu queria trazer, talvez, né, ao invés de trabalhar com a consequência, que é a questão do lixo reciclável, é o primeiro ponto que é tentar diminuir o consumo de produtos que são evitáveis de se consumir, né? Então, esse foi meu primeiro pensamento. Ah, legal, essa história do canudo, né? Então, como é que eu posso fazer? Eu vou deixar de usar canudo? Quando eu morei em Piracanga, comunidade sustentável e tal, a gente tomava no coco, aí caía na nossa cara, na areia, água de coco, né? Mas na prática, no nosso dia a dia, né? Às vezes você está no carro querendo tomar água de coco ou comprar um refrigerante, enfim. Você não, né? Às vezes é bom ter um canudo. Então, eu comecei a buscar produtos que poderiam me ajudar a reutilizar né, ter uma coisa reutilizável que não vai parar no lixo em seguida. Né, que graças a Deus tem países agora como a França, alguns países da Escandinávia, que já estão proibindo o que eles chamam, né, de plástico de uso único, né, que eu acho que é uma das grandes chaves aí do nosso consumo, né. Então, eu vou começar trazendo para você já algumas coisas que eu descobri, né, que poderiam estar substituindo isso. Mas antes disso, eu quero trazer uma frase muito importante, né, na minha visão, assim, que é assim, antes de pensar em comprar alguma coisa que é mais sustentável, é pensar, eu já tenho aquela coisa lá em casa, mesmo que não seja tão sustentável. Então, por exemplo, eu tenho uma escova de dente da Colgate normal. Aí você pensa, mas eu vou comprar uma de bambu porque é mais sustentável. Mas se você já tem uma de plástico e ela dura, por exemplo, talvez os meus dentes eles não exigem muito cuidado, né? Assim, então a minha escova de dente eu uso ela, sei lá, às vezes 4 ou 5 meses seguidos e não, né? É melhor eu usar essa do que todo mês eu comprar, por exemplo, uma de bambu. Mas se eu não tiver nenhuma e tiver querendo comprar uma, talvez a de bambu pode ser legal. Então, vou começar a trazer aqui alguns produtos para mostrar. Então, por exemplo, existe, né, hoje as escovas de dente de bambu. Qual é a ideia delas, né? É não consumir plástico. De novo, é uma grande solução? Não, mas eu acho que é um lembrete. Porque, assim, se você for pensar, quantas escovas de dente cada um de vocês consome por mês? Ou, né? Assim, por exemplo, eu sei que alguém que mora aqui comigo, né? Minha avó consome talvez uma por mês. Eu consumo uma a cada 6 meses. Então, eu produzo duas quantidades de lixo por ano. Mas já é uma ajuda. Mas eu ainda assim, eu compro da normal e evito de ficar jogando fora com muita frequência se eu sentir que ela está servindo o propósito dela, né? Aí vem uma segunda coisa, que é o canudo, né? Tudo bem, né? O canudo também não vai mudar o mundo, mas existe hoje, né? Isso daqui vende em vários lugares. Hoje tem vários restaurantes que fazem aquele canudo com macarrão e também tem o canudo de bambu, né? Então, isso aqui é também uma opção. Eu e meu marido, a gente sempre anda com uma dessa na mochila. A gente gosta muito de tomar água de coco. Então, sempre que a gente compra água de coco, a gente usa uma dessa. E o lado bom dela é que ainda dá para... Sabe quando você faz aqueles furinhos no coco, depois que o coco está acabando? Mesmo assim, ó, e aí você vai chupando aqueles pedacinhos de coco. Então, é uma super boa opção, né, em relação ao canudo descartável. E junto dela vem uma outra coisa que, para mim, assim, é um kit básico da minha mochilinha. Simples, eu viajo bastante, né? Então, sempre que eu viajo, eu sempre levo comigo, que é um copinho. Esse copo ele é de uma marca que chama Menos um Lixo. É super legal as campanhas deles. Eu até indico também até o Instagram deles, que traz várias campanhas sobre
Formas práticas de ser sustentável. Esse copinho, eu comprei ele já tem alguns anos. Ele vem dobradinho, assim, compacto. Ele é feito com silicone super legal. E, assim, não é só nem o fato de você poder usar ele várias vezes, né? Ele é feito do que se chama de fair trade, que é de uma forma justa, né? Assim, eles fazem questão de pagar bem os funcionários e de uma forma sustentável, ou seja, eles fazem questão de saber que de onde esse material veio está causando o mínimo de impacto possível. Então, é um item que eu, né, quando eu comprei, assim, eu senti que era super útil para mim, porque agora qualquer lugar que eu vou, se eu for tomar um chá, se eu for tomar uma água, até quando eu vou em restaurante, sabe? Eu levo em avião, sabe? Na hora que eles vão servir, aí eu abro, peço para servir aqui. Então, é uma ótima opção. Menos um lixo de novo, né? Então, super vale a pena. E outra coisa que, na verdade, para mim é um dos itens mais importantes, assim, na minha vida, minha garrafa d'água, eu bebo bastante água, e com certeza, assim, você tem uma garrafa que você pode estar levando para todos os lugares, que você pode estar reutilizando, economiza muito. Eu não lembro a última vez que eu comprei garrafa de plástico descartável. Porque até assim, eu não ligo, assim, eu vou para o restaurante, eu levo minha garrafa, porque na minha cabeça, assim, eu não quero produzir aquele lixo. E se eu posso evitar, eu já levo da minha casa, não é nem por uma questão financeira, né? Mas é por uma questão mesmo de um princípio de evitar produzir um lixo desnecessário, né? Então, aqui só com isso a gente já evita, né, com esses itens, uma quantidade de produção enorme de canudo, de escova de dente, de copo descartável, de garrafa descartável, que são itens que acaba que a gente usa muito. Mas para mim, um dos principais que eu faço questão aqui na minha casa, né, de toda a minha família tentar evitar, é o consumo de saco de lixo descartável, esses saquinhos de supermercado, de padaria. Muitas vezes eu estou na fila do supermercado, da padaria, e eu vejo as pessoas colocando assim, um pacote de uma coisa num saquinho, aí pega uma caixa de leite e bota no outro saquinho, e aí sabe aquele tanto de saco de plástico descartável, né? E eu sempre me pergunto, será que essa pessoa vai realmente usar todos esses plásticos? Eu sei que precisa, às vezes, para o banheiro, precisa para alguma coisa, mas será que ela vai precisar de todos aqueles sacos, né? Então, uma coisa que sempre tem na minha mochila também é essas sacolas, né? Que elas são dobráveis. Eu até amasso elas, porque eu não sou muito boa de ficar dobrando. Mas são essas sacolinhas de nylon. Aqui no Brasil tem muito essas que já são maiores, né? Que às vezes você pode até usar como uma bolsa também. E essas sacolinhas são excelentes para levar na bolsa. Eu, às vezes, ando com 4, 5, porque às vezes eu vou no supermercado, que nem agora eu estou fazendo uma construção na minha casa, aí tem que ir lá no depósito, eu já pego a minha sacolinha, abro, coloco as coisas que precisam lá. Então, assim, esses itens já diminuem muito o consumo do plástico de único uso, né? Que em inglês é single use plastic, né? E que agora, graças a Deus, realmente está sendo banido em muitos países. Então, é uma das coisas que eu quero trazer aqui, é essa inspiração mesmo de pensar assim, o que eu posso reutilizar na minha rotina para evitar produzir lixo, né? Aí aqui na minha casa eu tenho outras questões também, assim, eu escolhi, né, eu optei por uma alimentação vegana, então eu consumo muitas coisas, fruta, verdura, e aí tem um verdureiro, né, tem uma fazendinha aqui perto de Belo Horizonte, que toda quarta-feira eles entregam aqui, horta orgânica e tudo, e aí quando eles chegam eu já estou esperando eles com minhas sacolas, e aí eu já abro a sacola, eles colocam tudo lá dentro, às vezes tem coisa que vem no isopor, aí eles vão, eles já me conhecem, né, aí eu peço para tirar do isopor para eles reutilizarem os isopores deles, porque eu acho que parte daí essa ideia de escolher não consumir aquilo. É sempre possível? Não. Tem situações, por exemplo, tem produtos que eu consumo que ainda tem aquela produção, né, de lixo. Mas aí eu pego, por exemplo, se vem num vidro, às vezes eu acumulo os vidros e vejo se alguém gostaria, né, de ter pote de vidro. Eu estou sempre tentando manejar esse lixo, assim. Outra coisa legal, para quem tem sítio ou para quem mora assim
perto do campo, ou para alguém que conhece pessoas que moram no campo, às vezes, né, tem como separar seu lixo orgânico. Lixo orgânico é o lixo de frutas, verduras, restos de comida. Então, aqui na minha casa, até guardanapo, por exemplo, papelão. Então, aqui na minha casa, a gente, por exemplo, separa todo o lixo orgânico na hora de cozinhar e tudo, coloca depois numa vasilha bem grande, assim, que é dessas de 20 litros, e a gente tem uma vizinha aqui na frente da nossa casa que aceita todo o nosso lixo orgânico, né, nossos resíduos orgânicos, e ela usa para fazer compostagem na casa dela. E aí é muito legal, porque eu acho que ela está me fazendo um super favor, porque para mim misturar o lixo que a gente chama de lixo seco, né, porque na verdade o lixo reciclável hoje só precisa ser lixo seco, porque lá eles separam em papel, papelão, plástico, metal, vidro, mas assim, sendo seco, que não esteja, né, restos de comida ou, né, outras coisas que são consideradas sujas, lá eles conseguem separar no lugar da reciclagem. E aí eu fico pensando, o que vai fazer com o lixo orgânico, que é o resto de comida, casca de coisas e tal. Eu separo, levo para essa minha vizinha, achando que ela está me fazendo um super favor de receber o meu lixo, né, para compostar. E aí eu chego lá e ela está super feliz de receber meu lixo, porque ela realmente faz humus, né, com o meu lixo. E aí ela fica tão agradecida que ela sempre me devolve com alface, com manjericão, com almeirão. E aí eu fico achando que eu estou ganhando em dobro, né? Eu falo, nossa, e aí começa esse sentimento realmente de que a gente está sempre ganhando em participando, né? Dessa sustentabilidade, né? Então, essa é uma outra coisa que eu sugiro, às vezes, é procurar separar o lixo entre o lixo seco, o lixo orgânico, procurar, às vezes, por exemplo, como eu consumo muito coco é mais difícil de decompor. Então, às vezes, quando eu vou fazer uma trilha, ou eu vou para um lugar que eu sei que tem fazenda, que tem floresta, eu vou e jogo meus cocos, assim, naqueles terrenos baldios, porque lá eles vão se decompor também e vão voltar para a terra. Então, é sempre tentar reaproveitar esse processo da natureza, né? De fechar o ciclo do que eu consumo, volta para um lugar que vai ser bem aproveitado, né? Então, outra coisa que eu queria falar com vocês, principalmente agora para as mulheres, né? Um dos grandes lixos que são produzidos, né? Eu acho que para quem tem bebê, né? Fralda, tem muito lixo produzido, e hoje tem várias fraldas que dá para reaproveitar, que são essas fraldas laváveis. A Bela Gil, tem várias outras pessoas que já vendem, assim, na Morada da Floresta, que é um site, e aí evita aquela produção enorme. Imagina quanto que um bebê produz de lixo, né? Com a fralda descartável. E nós, mulheres, com a questão do ciclo menstrual, né? A gente produz muito lixo, né? Que é um lixo mesmo, assim, não é um lixo que dá para você reciclar ou dá para você fazer compostagem, que é o lixo dos absorventes. Então, eu quero trazer aqui também uma outra dica, que são as calcinhas menstruais. Tem o Moon Cup também, que é aquele copinho de coleta, né, que você coloca dentro, assim. Eu usei ele por muitos anos, que também é muito bom, mas hoje em dia eu sou super fã dessas calcinhas, né? Elas são calcinhas que elas, né, todo o sangramento, ele fica na calcinha, e aí você no banho lava, e aí bota para secar, e no dia seguinte ela já está limpinha de novo. Então, isso diminui muito a produção desse tipo de lixo, que é um lixo que realmente não dá para aproveitar. E até por uma questão de empatia, né? Eu fico pensando, imagina quem trabalha no lixão, né? Mexendo com lixo de absorvente, de fraldas. Então, eu sempre fico pensando como diminuir isso, né? Como mudar isso. Então, fica aí essas dicas. Mas, não sei se alguém quer falar alguma coisa, se alguém tem alguma pergunta. Se tiver, por favor, pode me interromper aqui. Mas eu queria trazer que, quando eu comecei nesse processo de sustentabilidade, eu queria consumir tudo que fosse sustentável. Aí eu queria trocar minha garrafa de água, eu queria trocar o meu copo, eu queria trocar tudo. E hoje eu já, né, com uma visão um pouco mais madura, eu percebo assim, se você já tem uma garrafa de água, mesmo que ela não tenha cara de ser sustentável, seja de plástico, mas ela funciona, é melhor você ter aquela do que você consumir uma nova só para falar que é mais sustentável. Porque sustentável é aquilo que a gente já tem.
né? A não ser produtos que consomem energia demais. Por exemplo, né? Se você tem uma máquina de lavar muito velha, ou aquelas lâmpadas antigas que consomem muita energia, tudo bem, às vezes é melhor, né, trocar por uma de LED, trocar por alguma coisa que já tem uma inteligência ali de consumo melhor. Mas se você já tem uma garrafa, por exemplo, vou pegar do meu marido aqui que está do meu lado, que nem tinha visto. Ele tem essa garrafa aqui de plástico que ele toma a água dela. Aí, beleza. Aí você vai na loja, mas essa aqui é metal, ela é mais sustentável. Mas, de fato, você já tem essa. Então, essa aqui já está ótima, já funciona. Essa daqui, se você não tiver nenhuma, talvez ela vai durar um pouco mais, vai produzir. Mas, assim, fato é que com o tempo de vida eu fui percebendo que o que importa é a gente consumir só aquilo que a gente precisa. E aí um tema que eu quero aprofundar aqui agora, que é sobre o consumo consciente mesmo, que eu acho que talvez é a solução para a maior parte dos nossos problemas ambientais. Né? Acho que quem de nós aqui não cresceu com aquelas campanhas de tomar banho de 5 minutos, para economizar água, né? Ou então de apagar as luzes da casa. Mas, assim, verdade seja dita, é triste dizer, mas isso faz muita pouca diferença. Se a gente for perceber, a maior parte de consumo de água no mundo não é por nós, né, no nosso dia a dia, na nossa casa, mas é na indústria e principalmente na agropecuária. Então, a quantidade de água que se é necessário e outras coisas, tanto na indústria quanto na agropecuária, é muito maior do que o nosso banho de 5 minutos, que pode ser de 10. Então, eu digo que, assim, hoje a sustentabilidade vem muito de um lugar de a gente entender de fato se aquilo que a gente está fazendo faz sentido ou não, e encontrar formas de consumir de forma consciente para ajudar as coisas a fazerem sentido. Então, é muito triste dizer isso, mas quem desperdiça comida, com certeza está gastando muito mais água do que quem toma um banho de 15 minutos. Por quê? Porque aquela comida, né, tanto os grãos, a carne, o arroz, o feijão, as verduras, para serem produzidos, elas consomem muito mais água do que o nosso banho de 10 minutos. Então, eu queria trazer aqui, talvez, um dos grandes pontos, né, da sustentabilidade, que eu acho que é um dos primeiros grandes passos enquanto sociedade, é diminuir o desperdício. E, se puder, não é diminuir, é acabar com ele, né? É lógico, assim, eu vou trazer, né, bem claro, alguns anos atrás eu achava que ser sustentável era ser vegano, não consumir carne, não consumir leite, não consumir ovo, não consumir um monte de coisa. Mas eu entendo que, como seres sociais, a gente precisa, ou a gente ainda quer fazer parte de algumas culturas sociais que inclui comer, né, fazer um churrasco, comer uma carne juntos, ou alguém gosta aí de comer o seu peixinho, tudo bem. Mas aí vem essa questão, o desperdício, talvez hoje no nosso mundo, é o que realmente gera esse desequilíbrio no mundo, porque a gente talvez consome muito mais do que precisa e joga fora muito mais do que precisa, né? Não sei se vocês já pararam para pensar quando vocês vão num restaurante, o que, que acontece com aquela comida depois que a gente vai embora, aquela que sobra, né? Que fica lá na mesa, ou o que, que acontece com a comida se a gente não comer ela e esquecer fora da geladeira, ou quando vai no supermercado e vê todos aqueles itens maravilhosos, com aquele marketing maravilhoso, né? Que hoje em dia, assim, o marketing é sensacional, né? Eles conseguem vender até, né, até avião caindo, né? Então, assim, quando a gente vai no supermercado e fica fascinado, né, com um produto que é sem glúten, vegano, sei lá o quê, mas se você compra e não consome e ele vai para o lixo, aquilo sim está criando um desequilíbrio, né? E aí, dentro desse desperdício, eu queria trazer também o consumo de, assim, será que tem coisas que eu posso consumir um pouco menos, né? E aí, eu acho que cada um consegue pensar por si só, assim, né? Eu acho que eu já passei bastante desse ponto de achar que todo mundo realmente não deveria comer carne. Eu acho que cada um aí tem o seu estilo de vida e suas necessidades, né? Mas dentro disso, será que dá para equilibrar? Às vezes, comer um pouquinho menos de alguma coisa que a gente sabe que de fato gera um desequilíbrio? E aí, dentro disso, por exemplo, né? Existe vários tipos de agricultura e vários tipos de agropecuária, de pecuária, né? Existe a agricultura
né, que é daquele latifúndio, monocultura, em que eles botam um monte de agrotóxico em tudo, que eles destroem, não sei aí, acho que alguns de vocês são do Rio Grande do Sul, né? E aí pega aquelas florestas maravilhosas de araucária, os pampas e tal, e aí destrói tudo e faz aquela plantação de soja perder de vista, né? E aí enche de agrotóxico, aí as abelhas param de vir. Não sei se alguns de vocês já perceberam, há muitos anos atrás, você dirigia na estrada, ficava cheio de insetinho morto, né? No para-brisa. Hoje em dia, é raro um inseto cair no nosso para-brisa. Não sei se vocês já perceberam isso. Porque, infelizmente, com todas essas monoculturas e essas produções enormes com muito agrotóxico, elas estão diminuindo a quantidade de insetos. Os insetos ruins, mas os insetos bons também, né? Como as abelhas, que são extremamente essenciais, na verdade, para a questão da polinização. Então, quando for comprar uma comida, né? Assim, eu entendo, tem coisas que são mais caras, tem coisas que são mais difíceis de encontrar, mas dentro do possível, será que eu não posso comprar orgânico? Será que eu não posso? O orgânico é aquilo que não leva agrotóxico e que normalmente é feito sem adubo químico. Mas ainda assim, às vezes leva adubo químico, mas será que eu posso comprar sem agrotóxico? Será que eu posso comprar daquela fazendinha local que vai direto e entrega na minha casa? Tipo, eu moro no meio de Belo Horizonte, assim. Tipo, para sair da minha casa e ir para o campo, é no mínimo meia hora de carro. Mas toda quarta-feira vem o pessoalzinho da roça, traz aqui na minha casa, as coisas vêm cheias de bicho, cheia de terra. As folhas todas, assim, eu mergulho as folhas na água, sai aquela terra e um monte de lesminha, de bichinho. Mas isso me faz feliz, porque eu percebo que realmente eles não jogaram produto suficiente para matar aqueles bichos. Então, isso é uma forma de ajudar também. E outra forma de ajudar, no caso, por exemplo, de vaca, galinha, peixe, né? Que eu sei que ainda é uma coisa que muitas pessoas sentem de consumir, né? Será que dá para comprar o ovo ou o queijo ou a carne de uma vaca que cresceu num ambiente mais livre, que não teve que gerar tanto desmatamento, né? Porque assim, quando, não sei se vocês acompanharam a época das queimadas na Amazônia, uns 2 anos atrás, foi 2019, né? Que teve aquela queimada enorme, que chegou no Sudeste, o país ficou todo parecendo assim, a cidade do Batman, assim, né? Aquele clima cinza. Então, o problema que está acontecendo na Amazônia é que os bois, as vacas, exigem um espaço muito grande para poder viver, né? Eles são animais enormes que precisam consumir muita grama e também eles se alimentam de ração que precisa de muita soja e muito milho. Então, o pessoal lá da Amazônia pensa, para que a gente vai manter essa floresta que não serve para nada na cabeça deles? Se a gente tacar fogo e plantar soja e milho, a gente exporta, vende e faz dinheiro. Então, esse é um dos grandes motivos das queimadas. Então, enquanto a gente estiver consumindo uma quantidade grande, tanto de carne, principalmente essa carne que vem, né? E aí, de novo, não estou querendo, né, convencer ninguém a nada, mas é um dado, né? Enquanto a gente estiver consumindo essa quantidade grande de carne que vem de uma pecuária, né, pouco consciente, esses desmatamentos eles vão continuar acontecendo. É muito triste, mas eles vão continuar, porque, de fato, para se ter, eu acho que hoje a população de bois e vacas no Brasil é maior do que a população de gente, muito maior, né? Não sei se alguém tem esse número, mas eu sei que é um número enorme. E eles consomem muito mais água, muito mais comida do que a gente, né? Um boi, não sei quantos quilos um boi come por dia, mas com certeza muito mais do que eu. Então, para isso, eles precisam de um espaço enorme para produzir essa comida. E isso exige um desmatamento muito grande, um consumo de água muito grande. E o pior de tudo, um desvio de água muito grande. Não sei se alguém está acompanhando essa questão aí do Rio São Francisco, que parece que a água chegou lá, mas não chegou para quem precisava. Por quê? Porque a maior parte da água vai para a agropecuária, né? E para a agricultura também, outros tipos de agricultura. Então, eu quero trazer aqui essa dica, né? De tentar pensar quando for fazer as compras ou de quem for comprar, será que eu consigo comprar do mercado local que vende produtos que vem de pequenos agricultores? Será que é possível?
E se não for possível, será que eu consigo comprar dessas marcas orgânicas, né? Algumas eu sei que é caro, eu mesma, quando vou comprar, falo, nossa, é quase o dobro do preço. Mas será que eu consigo comprar, às vezes, alguns produtos orgânicos? E, por exemplo, aqui em casa, às vezes, a gente gosta de consumir queijo. Aí eu ligo para o lugar que vende queijo e pergunto, como é que a sua vaca é tratada? Né? Porque, assim, tem vários documentários aí na internet, principalmente no Netflix, que mostra como é que esses animais são tratados. Vaca, a galinha, por exemplo, não sei se vocês sabem, galinha só bota ovo se tiver na luz do dia. Então, o que eles descobriram? Se a gente deixar a lâmpada acesa 24 horas, elas vão produzir ovo 24 horas. Imagina como é que é a vida dessas galinhas 24 horas acordadas, botando ovo. Aí elas entram num estado de estresse muito grande e elas começam a bicar umas às outras. E aí eles têm que cortar o bico delas, lixar, para elas não se machucarem. Então, assim, é muito forte isso tudo, né? Não estou querendo assustar ninguém, mas é legal a gente começar a tentar perceber isso, gente, é um estudo para a vida toda, assim. Eu vou falar para vocês, deve ter uns 20 anos que eu procuro saber sobre isso, e todo dia eu me surpreendo, porque eu falo, nossa, isso eu não sabia. Então, é um estudo constante de procurar saber de onde vem aquilo que eu como e para onde vai. Para onde vai as coisas que eu produzo de lixo? E aí é uma conversa do dia a dia. Hoje mesmo, assim, eu estou fazendo essa obra aqui na minha casa, porque a minha casa era muito fechada, a gente resolveu fazer um quintal para fazer uma horta. Até mesmo por esse motivo de querer produzir alguns dos nossos alimentos. E que talvez é uma das grandes, assim, dizem, né, que uma das grandes coisas do futuro é a gente voltar a produzir nossos alimentos, né, em alguma escala, né. A agricultura familiar, ela é uma coisa que está começando a acabar no mundo, ela era enorme, só que essa coisa de você ter dinheiro e comprar passou a ser mais fácil, porque de fato, gente, quem aqui já viveu em roça ou já plantou, não é fácil, não é um trabalho levinho. Então, né, até quando começou o Bolsa Família no Brasil, acho que a intenção foi boa, mas com o dinheiro do Bolsa Família, as pessoas pararam de plantar em casa e começaram a comprar no supermercado e deixaram de plantar em casa. Então, isso aumenta o quê? A produção da monocultura e a nossa dependência desses grandes mercados alimentares, né? Então, agora eu, na minha casa, né, dentro da minha cidade, estou tentando voltar para essa cultura de ter a minha hortinha e tudo. E aí eu fui levar o lixo da construção, que é aqueles entulhos que, de fato, a gente não tem o que fazer. Eu peguei todo como é que chama aqueles metais grandes que sobrou da obra, coloquei fora na rua para o pessoal poder catar, reutilizar. Tudo eu tento fazer isso, assim, pensar, será que alguém pode usar isso ou reutilizar? Né? E aí, o que sobrou aqui, aquele gesso quebrado, resto de cimento quebrado, eu fui levar num lugar que chama Bota Fora, nem sabia que existia. E aí, chegando lá, foi minha primeira pergunta, achei incrível. Eu falei, moço, o que disso aqui você consegue reaproveitar? E eu fiquei muito feliz de saber que eles realmente tentam reaproveitar tudo que eles conseguem. Mas não é tudo, assim, muito ainda vai para o lixão mesmo, sabe? Então, para mim foi um aprendizado hoje, e eu acho que como eu falei, esse aprendizado constante de procurar saber, será que de fato essa ação que eu estou tentando fazer vai economizar energia? Vai economizar para a natureza? E aí eu queria trazer, por exemplo, né, a cultura dos iPhones. Aqui no Brasil ainda não é tão forte, mas nos Estados Unidos sai um iPhone novo, em 2 dias, quase todo mundo renova os iPhones e troca os iPhones. E a mesma coisa com o computador, é uma cultura muito forte, né? De você tem que ter o último dos eletrônicos. E aí a gente se pergunta, né? O que acontece com esses equipamentos que não estão sendo usados? E de onde que vem a matéria-prima desses equipamentos? E quando eu passo muito tempo lá, meu marido é americano, e eu comecei a ficar maluca pensando nisso. Eu falei, gente, todo esse material que eles estão jogando literalmente no lixo, muito vem das nossas montanhas aqui de Minas, né? Eu sou de Minas e aqui a situação das mineradoras é horrível, né? Acho que vocês têm ouvido falar das barragens que estão estourando aqui.
E aí me dá um aperto e eu falo, se as pessoas soubessem que para elas estarem trocando o seu celular, o seu carro, todos os anos, quem está pagando o preço somos nós, países subdesenvolvidos, né? Os países africanos, os países latinos, os países asiáticos. E aí, o que acontece com esse lixo todo que é produzido? Aí eles mandam para a Malásia, mandam para o Camboja. Por quê? Porque os países ricos não querem manter esse lixo. Os Estados Unidos não querem manter lixo lá. E para piorar, o consumo é tão grande e para eles manterem um preço barato, eles têm que encontrar uma forma do produto ser escasso. Aí eles pegam nas fábricas da Amazon, lá, sabe a Amazon, que aqui no Brasil é grande, lá é gigante, mas é gigante assim, é impressionante. Você está lavando louça, você fala com a Alexa, a maquininha, e já faz uma compra enorme. Eles botam fogo nos produtos que estão em excesso. Então, assim, até eu às vezes consumo coisas da Amazon e às vezes eu falo, gente, como parar isso, sabe? E eu acho que quando nós começarmos a consumir só aquilo que a gente de fato precisa, como eu falo, sem desperdício, sem comprar mais do que de fato está precisando, ou se comprar, né, aquela coisa, quem aqui não gosta de uma roupa nova? Comprou uma roupa, dá outra, passa para frente, faz um bazar entre os amigos, faz uma troca de roupas. Eu estou organizando com meu grupo de amigas, por exemplo, de pegar as roupas boas que eu tenho e a gente fazer uma troca, porque às vezes uma que eu já não quero, a outra vai gostar. E assim a gente evita de estar consumindo de quem? Não sei se você já viram esses documentários sobre as indústrias de roupa, né? A indústria da moda. A maioria das roupas que a gente consome hoje, elas vêm de Bangladesh, da Índia, do Vietnã, se vocês olharem, né? Ou da China, né? E a qualidade de vida dos trabalhadores que produzem essas roupas é muito triste, é muito triste. Eles vivem assim com menos de $1 por dia, trabalhando em lugares extremamente quentes, fechados, sem ventilação. Só que eles não têm escolha, né? Então, a partir do momento que a gente escolhe não consumir das lojas que promovem isso e fala, olha, eu não estou consumindo dessa loja por causa disso, as lojas começam a falar, nossa, então a gente tem que mudar a nossa forma de tratar os nossos trabalhadores, porque senão as pessoas não vão consumir. Aí vem essa onda do algodão sustentável, algodão orgânico, fair trade, né, de novo, que é feito de forma justa, né, as roupas, os produtos que são feitos de forma justa. Mas, de novo, tem formas melhores de se consumir. Mas se pudesse consumir menos, é melhor. É aquela coisa, é muito legal, assim, como eu sou casada com um americano, meu marido, ele já tem o mindset, né? Ele já tem a forma de pensar assim, vamos comprar um novo, vamos comprar um melhor. Eu já tenho aquela coisa, mas o nosso ainda funciona, por que que a gente precisa de um novo? Então, é encontrar esse equilíbrio, né? O equilíbrio do ter coisas boas, mas ter só o suficiente mesmo. Porque chega um momento, e eu posso falar isso assim de carteirinha, porque eu vejo isso muito nos Estados Unidos. Chega um momento que consumir mais não significa estar mais feliz. Você começa a perder seus itens na sua própria casa. Chega uma hora que você já nem sabe o que você tem. Aí você precisa de uma garagem, você precisa de, né, como tem nos Estados Unidos, aqueles storage room, aqueles lugares de guardar, tipo containers que você aluga para guardar coisas. E lá é muito comum. E aqui no Brasil está começando a ser também. As pessoas não têm onde enfiar mais coisas. Então, elas vão e alugam um espaço para guardar o excesso de coisas que elas têm. E aí a gente se pergunta: será que a gente de fato precisa disso tudo? Será que não tem alguém que está precisando de mais do que a gente? E aí a gente começa a ver que talvez é muito gostoso passear em supermercado e tal, mas eu faço isso com muita frequência. Eu vou dar uma volta, passeio, vou numa feira e volto para casa com água de coco, literalmente. Porque eu vejo que não precisa de mais. E eu comecei a perceber que assim, o espaço vazio da minha casa é muito agradável também, né? Eu não preciso estar enchendo com mais coisas que a televisão, que a propaganda, que o Faustão, que o meu Instagram falou que eu precisava, né? E isso, gente, é uma escolha realmente consciente. É a gente conseguir, não sei aqui se vocês usam muita mídia social. Aí teve até aquele documentário há pouco tempo sobre as mídias sociais, que muita gente, nossa, que absurdo, né? Essas lavagens cerebrais que dizem que as mídias sociais fazem. Mas, assim, não quer dizer que a gente não pode usar elas.
mas a gente pode escolher não comprar tudo que elas nos oferecem. A gente pode escolher. Porque, de fato, a gente não precisa. E aí, aquela pergunta, né? Eu faço muito essa pergunta, daquela Marie Kondo também, que adora falar sobre isso. Ela tem uma coisa mais no lado de organização, né? Aquela japonesa que ajuda as pessoas a organizar a casa e tudo. E ela faz a pessoa pegar o produto, colocar no coração e falar assim: eu preciso disso, isso me faz feliz. E aí, se a pessoa sente que não faz, ela vai e dá, né? Doa. Então, assim, uma sugestão que eu faço aí para quem está querendo ser mais sustentável, primeiro, olha para sua casa, faz aquela limpeza e fala assim: eu preciso de tudo isso. E aí você vai ver que às vezes menos é mais. Aí você vai ver que tem um monte de roupa que você tem que está guardada há anos esperando você perder aqueles 2 quilinhos, ou ganhar os 2 quilinhos, ou ir para a praia que está lá guardada, que aí a moda já passou, você nem vai mais usar aquele negócio. Ou então tem aquele produto que você comprou para fazer aquela comida no Natal, mas o Natal já passou e ele vai estragar antes do próximo Natal. Ou então aquele tanto de móvel. E aí você pensa, será que não tem gente que está precisando mais do que eu agora? E aí a gente entra no ciclo da abundância, de doar o que a gente não precisa e de ter o que a gente precisa. E aí, na hora que precisar de verdade, a gente vai saber onde encontrar. Então, eu quero dar essas dicas e trazer também né, voltando para o lado do estudar aquilo que a gente consome, porque o mercado é muito inteligente, gente. Eu estou descobrindo isso. Todo dia eu aprendo uma coisa nova. Aí, quando eu estava nos Estados Unidos da última vez, agora está muito famosa a coisa do Tesla, aquele carro elétrico que não precisa de combustível. Aí é lógico que dá aquela ideia de muito sustentável, incrível, uau, eu também quero um Tesla para ser sustentável, mas no Brasil ainda não tem. E aí, outro dia, eu fui na casa de um tio meu que ele não é muito dessa pegada, teoricamente, ele não é muito da pegada sustentável. Ele é um professor de física numa universidade, é um cara super inteligente e tal. O filho dele é engenheiro e a gente lá conversando, e eles me trouxeram uma coisa que é aquele banho de água fria, né? Sabe assim, Paulinha, você já parou para pensar que esses carros americanos agora, elétricos, do Elon Musk e tal, eles não gastam gasolina, mas você precisa carregar eles na parede. Porque o que acontece lá, essa coisa do carro elétrico, não sei se vocês conhecem, mas o que acontece? Ele tem como se fosse um carregador, que nem tem celular que você vai carregar à noite na parede, de manhã ele está carregado. Você carrega o carro na garagem da sua casa, né? Quando você compra o carro, você tem que comprar o sistema de carregamento de energia, tipo um cabo grande, assim, né? Ou você vai ter que ir postos de abastecimento elétrico. E aí a maioria das pessoas acabam tendo em casa na garagem. Mas aí você pensa de onde, né? Você está consumindo eletricidade e de onde vem essa energia que está alimentando o seu carro. E aí nos Estados Unidos, que é onde isso já cresceu muito, né? Onde é o pioneiro nisso, lá a maior parte de consumo de energia vem da queima de combustíveis fósseis, de carvão e etc. Ou seja, se fizer o cálculo na calculadora, será que de fato eu estou sendo mais sustentável usando um carro elétrico do que usando a gasolina? Eu não fiz esse cálculo no papel, mas aí nesse dia que meu tio falou isso, eu falei, realmente, a propaganda é linda, mas de fato ainda não chegamos lá, não existe isso de energia 100% sustentável. Existem energias menos poluidoras, mais sustentáveis que outras, né? Tanto a energia eólica, a energia solar, a produção de placas solares dizem que ainda assim, exige minerais e metais super difíceis de tirar da natureza e que de alguma forma também exige toda aquela coisa do mercúrio, do sei lá o que. Então, assim, ainda não é um conto de fadas, né? É bom quando a gente vê lá na nossa janela aquela placa solar maravilhosa e fala, não estou gastando energia elétrica, né? Mas para aquela placa existir, ela tem um tempo de durabilidade também. Então, assim, eu sinto que a gente está tentando chegar lá. Enquanto sociedade, enquanto mundo, a gente tem percebido, por questões econômicas, né? Alguns por uma questão de consciência mesmo, de não querer ter uma pegada ecológica, que é o que a gente fala, né? Tão grande,
né? Aí a pessoa, né? No meu caso, por exemplo, é porque de fato eu gosto muito da natureza. Eu gosto muito de viver num mundo verde, um mundo onde eu vejo os passarinhos, as plantas, as cachoeiras. E para mim isso já basta para eu querer fazer minha parte. Mas tem gente que vai pelo lado econômico, porque, por exemplo, já não está nevando nos países que deveriam nevar, isso atrapalha, né, o esqui no inverno, ou então os países estão pegando fogo no verão, e isso atrapalha extremamente a economia. Então, por um motivo ou por outro, as pessoas estão percebendo a necessidade de adotar esses hábitos mais sustentáveis. E aí cabe a nós, indivíduos, ver como que a gente pode fazer parte disso. Mas é muito triste, mas é verdade. Enquanto tiver pessoas para consumir, vai ter pessoas produzindo, de uma forma ou de outra. Por exemplo, eu tenho uma amiga também que é engenheira de mina, engenheira civil, trabalha em mina. Trabalhou na Vale e tal. Aí um dia ela me falou uma coisa que me doeu o coração. Eu falei assim, nossa, que difícil de engolir essa verdade. As mineradoras de Minas, para a gente, é assim, para quem é da área ambiental, é o nosso maior inimigo, né? Eles querem tirar, né, destruir as montanhas, gerar aquelas barragens enormes com um monte de tóxicos nela, que se aquela barragem abre, mata todo o rio até chegar no mar. Mas o que acontece? Essas grandes empresas, pelo menos elas seguem e tentam seguir o máximo as regras ambientais. Elas destroem uma área e protegem outra. Qual que é o grande problema? São as pequenas empresas que não são tão vistas e tão olhadas. Então, por exemplo, agora na Amazônia, no Rio Amazonas, né? Tá com aquela questão da água que está ficando super turva, que tá. Por quê? Por causa do garimpo ilegal, que são os pequenos garimpeiros. Então, enquanto tiver pessoas para consumir esses produtos, vai ter pessoas de forma ilegal, pequenas empresas de forma ilegal ou grandes empresas de forma legal produzindo aquilo que a gente vai consumir. Então, cabe a nós, né? Eu falo, um dos grandes atos políticos nosso é o nosso poder de compra, é o maior deles, né? O nosso bolso, a forma como a gente escolhe gastar o nosso dinheiro, que querendo ou não é a grande decisão do mundo, a forma como a gente escolhe gastar o nosso dinheiro. Quem que de fato domina o mundo, o planeta, etc., né? São as empresas que fazem mais dinheiro. Como é que elas fazem dinheiro? Através de nós que escolhemos consumir os produtos produzidos por essas grandes empresas, que seja a Apple, que seja o Google, que seja Facebook, que seja a Monsanto, mas às vezes a gente não sabe que está consumindo o produto daquela empresa. Por exemplo, a Monsanto é uma das grandes empresas de transgênica, etc. Você não pensa, estou comprando arroz da Monsanto, você está comprando arroz da Camil, do tio João, Mas qual que é a empresa que está por trás daquilo? Então, aí a gente começar a fazer essas escolhas conscientes, né? E, de novo, preciso consumir aquilo mesmo? Eu tenho aqui, por exemplo, meu telefone, vou contar um caso para vocês. Com um casado com um americano, eu passei pela minha fase de achar que eu precisava de trocar meu telefone com frequência. Então, meu telefone aqui já deve ter uns 4 anos, é aquele mais velhinho. Aí, uma época, meu marido resolveu me dar um novo. Eu passei um mês com ele e falei assim: por que eu comprei esse negócio? Ele faz as mesmas coisas que o outro fazia, o outro já estava ótimo. O que eu fiz? Devolvi. Lá tem essas políticas de devolver com sei lá quanto tempo depois de uso. Eu falei, vou devolver, eu não preciso. E isso, gente, é todo dia uma lembrança. Então, assim, hoje, graças a Deus, tem muita gente que fala sobre isso, né? Já deixou de ser uma coisa hippie ou uma coisa estranha. Eu quero até deixar aqui a dica, né, do documentário que chama Minimalismo. Ele tinha no Netflix, acredito que ainda tenha. É muito legal. Tem o minimalismo, agora tem 2, eu acho, né? O primeiro episódio e o segundo, que traz exemplos dessas pessoas que escolheram ter estilos de vida mais simples, né? Que eu acho que é isso que a gente está precisando hoje. Se vocês pensarem mesmo, e aí é uma reflexão que eu convido a gente a fazer juntos, né? O que eu preciso para ser feliz? Tá? Isso é uma coisa muito pessoal, gente. Não, né? Não existe uma regra. Mas, assim, na minha vida eu senti, Paula, o que eu preciso para ser feliz? Uma cama limpa e quentinha. Eu vejo que isso muda meu grau de felicidade. Se eu dormisse num lugar que é barulhento, sujo, talvez não seria feliz.
Comida de qualidade, para mim, comida de qualidade é comida orgânica, comida natural, fresca, uma comida que não vem numa latinha ou num pote ou numa caixa, né? Uma comida que eu possa consumir ela fresca, isso me faz muito feliz, é uma coisa pessoal minha, abacates e etc. E tirando isso, eu preciso muito pouco mesmo, sabe? Fazer trilha me faz feliz, andar na natureza, estar com meus amigos. Que aí, quando você olha para trás na sua vida, quais são as lembranças de momentos muito felizes que vocês têm? E aí, se vocês forem refletir, a maioria está ligado a amigos, a família, a viagens, né? Poucos estão ligados àquele eletrodoméstico extra que você comprou naquele dia, naquele supermercado, né? Então, os nossos momentos felizes, se vocês forem ver, está muito ligado às nossas experiências com as pessoas que a gente ama e com as coisas que a gente ama fazer, um esporte, uma dança, um hobby, muito mais do que aquela calça ou aquela camisa ou, né? Então, eu convido muito a gente é uma reflexão muito profunda, né? Mas também o consumo, ele não vem só dessa reflexão, né? A gente usa o consumo como uma válvula de escape, muitas vezes, para outras coisas, né? E aí é um tema que eu acho que talvez a Vani, semana que vem, acho que vai ter uma conversa sobre meditação, vai ter uma outra sobre, esqueci qual que é o tema, yoga, né? E que são temas que ajudam a gente a trazer a gente para uma consciência mais profunda da gente mesmo, que ajuda a gente a suprir mais o nosso vazio interno, e suprindo esse vazio interno, a gente tem menor necessidade de consumo. Está tudo relacionado, na verdade, né? Acho que teve uma vez que eu fiz uma partilha deve ter um mês, mais ou menos, que eu falei muito sobre isso. Assim, depois de refletir muito, eu percebi que a sustentabilidade está muito ligada ao autoconhecimento e ao autoestudo. Porque o que nos leva a consumir de uma forma inconsciente, né? Todos precisamos de conforto, né? Todos. Acho que todos queremos conforto, mas o que é conforto, né? É ter uma cama com 4 travesseiros ou ter uma mega cama com 20 travesseiros? Porque, gente, eu juro por Deus, nesses países mais desenvolvidos, o pessoal chegou ao ponto de ter 20 travesseiros na cama, 20 almofadas, aquelas casas que tem mais espaço para guardar coisa do que espaço realmente para as pessoas existirem nela. Então, por que as pessoas chegam nesse ponto? E aí vem muito nessa questão da nossa conexão com a gente mesmo, né? Da gente olhar para a gente, fazer esse autoestudo do por que eu preciso tanto de consumir para achar que eu preciso ser feliz, né? Então, eu quero fazer esse convite aí, né, da gente fazer essa reflexão, cada um, né, no seu espaço, na sua individualidade mesmo, a ver o que eu preciso para me satisfazer, para ser feliz comigo mesma. Será que o que eu tenho na minha casa pode servir para outras pessoas e eu já não preciso mais? E quando eu for no supermercado comprar alguma coisa, sempre fazer aquela pergunta: eu quero ou eu preciso? E se juntar o quero com o eu preciso, aí compra. Se juntar o quero, eu preciso e o que eu tenho eu posso dar para outra pessoa, também compra. Mas se for eu quero, mas eu não, de fato eu não preciso, dá uma enroladinha em si mesmo. Eu faço isso muito comigo mesmo. Sabe aquela coisa que você está no shopping? E aí você está empolgado com o calor do momento, assim, a emoção de tipo, nossa, isso aqui é muito legal. Aí você pensa, gostei. Vou fazer o seguinte, vou me dar 2 semanas. Se em 2 semanas eu ainda estiver querendo muito, eu volto e compro. É lógico, parece uma coisa meio que você tem que parar para pensar demais, mas com o tempo vira um hábito e com o tempo vira um estilo de vida, né? Um estilo de vida de não precisar tanto. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Acho que a gente, quem for fazer o curso aí com a Vânia, a gente vai poder aprofundar mais nesse tema. E também nesse tema do autoestudo, que eu acho que hoje, para mim, eu vejo que é muito parte do minimalismo, da sustentabilidade na prática, porque quando a gente está conectado com a gente mesmo, a gente se conecta mais com o mundo, e aí é mais fácil a gente ter essa empatia com o que eu estou gerando no mundo, o que eu estou impactando no mundo.
e como eu estou consumindo no mundo, né? Quais são as minhas pegadas, né, ecológicas. Uma última coisa também que eu quero trazer. Eu, no auge da minha vida sustentável, né, comendo tudo natural, orgânico, vegano, estou eu morando em Portugal há 3 anos atrás, e eu passei 10 anos da minha vida viajando muito. Eu adoro conhecer cultura nova, países. Eu era a típica mochileira peregrina, assim. E aí eu estava trabalhando em Portugal, fui fazer uma enquete numa empresa perguntando para as pessoas o que você sente que você fez na sua vida há pouco tempo, ou hábitos que você adotou, que te ajudou a ser mais sustentável. E aí uma menina olhou para mim e falou assim: eu parei de andar de avião. Quando ela falou isso, eu abaixei a cabeça e falei, nossa, eu não parei nem um pouco, né? Assim, e aí, naquele momento, eu percebi a minha pegada ecológica em relação aos meus meios de transporte, né? Porque, querendo ou não, a quantidade de combustível que um avião gasta é gigante. Um carro também. Aí você vem aquela. Aí entra uma outra coisa também, né? Que eu posso trazer aqui, que é as escolhas dos meios de transporte. Será que precisa viajar para tão longe tantas vezes? Será que ir de avião é mais interessante? Será que dá para ir de carro mais pessoas? Será que dá para ir a pé no supermercado, na padaria? Será que eu posso ir andando, fazer alguma coisa, bicicleta? Então, isso tudo interfere na nossa qualidade de vida, né? Quando entra em época de seca, eu acho que o sul agora estava numa época de bastante seca, né? Numa época muito estranha, né? Em fevereiro, uma seca enorme, né? E aí você começa a ver aquelas ruas com um ar meio turvo, parece que o ar vai ficando meio sólido, assim, como as partículas no ar. E aí a maioria daquilo é por causa de carro, né? Então você fica pensando, se a maioria das pessoas escolhesse andar de carro juntas, dar carona uma para outra, ou ir a pé, né? Assim, quem aí não pega um carro para ir em algum lugar que podia ir 15 minutos de caminhada, né? Então, são coisas a gente pensar, será que eu posso fazer isso mais andando? Será que eu posso evitar de pegar meu carro? Eu fiz essa escolha de tentar viajar um pouco menos de avião. Eu não acho que eu vou parar, porque é uma coisa que eu gosto muito. Então, eu acho que, assim, a palavra, né, para fechar, assim, é encontrar o equilíbrio nesse consumo, né? Será que tem alguma coisa que eu consumo muito que eu podia equilibrar, né? Que eu podia encontrar um balanço melhor, um equilíbrio melhor na forma de fazer aquilo? Eu falei para mim mesmo, Paula, será que você precisa viajar tanto? Assim, será que eu preciso pegar, tipo, 5 voos internacionais em um ano? Não, mas tinha uma parte de mim que achava que sim. Então é isso, assim, é um processo constante, é uma coisa assim, acho que daqui a 2 anos, se eu falar de novo do tema, talvez eu vou ter informações completamente novas para mim mesma, né? Mas eu acho que só se abrir para esse diálogo, para essa autoobservação, já é um dos grandes passos. E aí é isso, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, ou se alguém quer adicionar alguma coisa, se alguém tem alguma dica também legal sobre essa questão da sustentabilidade ou de minimalismo, alguma observação, ficaria bem feliz de ouvir também. Bom, se alguém sentir depois, pode dividir lá no grupo também, sobre dicas. Hoje, assim, é uma coisa que eu fico feliz de ver. Há 20 anos atrás, gente, eu tenho 35. Então, quando eu tinha 15 anos, se falava muito pouco sobre esse tema, né? As primeiras ONGs do Brasil surgiram na década de 80, 70 para 80, e toda essa questão da palavra, né? São palavras novas para a gente, né? Sustentabilidade, pegada verde, ecológico, eco-friendly, fair trade, todas são palavras extremamente novas no nosso vocabulário, né? Então, eu fico muito feliz que hoje já se fala muito mais nisso e que muitas empresas, até empresas grandes, estão adotando, né, nos seus produtos o cruelty free, né, que são esses produtos que sem crueldade animal. E por que essas empresas adotam isso?
porque os consumidores estão começando a exigir isso. Então, nós, né, de novo, nosso maior poder é o poder consumidor, é o poder da nossa carteira mesmo. Se eu escolho pagar por um produto que é sem crueldade animal, que não faz testing animal, que não usa agrotóxico e tal, aí vai chegar a Nivea, vai chegar a Dove, vai chegar a Colgate, vai chegar a Johnson Johnson, né, que são as grandes empresas, e vão falar: não, peraí, estamos perdendo consumidor. Nós vamos ter que mudar a nossa forma de produzir. Por quê? Porque as pessoas já não estão aceitando consumir sem saber que estão consumindo de uma forma boa. Então, nós, consumidores, temos esse poder, né? Tudo bem que somos muitos e que parece que um sozinho não faz a diferença. Mas eu acho que a gente fazendo, né, dentro da nossa cultura familiar, a gente começa a virar uma chavinha, e aí vai virando na sociedade, e enquanto planeta a gente vai tentando, né, mudar esse quadro de mudança climática, de desmatamento, né, que parece aí uma era apocalíptica que a gente está vivendo, né, mas que eu espero que, né, eu estou positiva, tenho esperança de que a gente, enquanto sociedade, a gente vai conseguir mudar isso através das pequenas mudanças dentro da nossa própria casa, né? Mas é isso, gente. Acho que já compartilhei bastante e muito obrigada aí pela presença de todo mundo.